Eu tava assistindo o que você fez com O ponto Tiro.40? É Tricô.40. Tricô.40. Eu tava assistindo. Bem legal. Se você quiser, pode marcar a gente lá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. E aí, meu mano Gustavo, você tá bem? Tô bem, e você? Tô melhor do que mereço, meu velho. Isso aí. Pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Antes de mais nada, ative o sininho, segue a gente, Spotify, Deezer, YouTube, enfim, onde você estiver escutando ou ouvindo, segue a gente, dá essa moral pra gente. E é isso. Antes de começar os trabalhos, vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Deixa eu falar aqui, antes de mais nada, da Hacker Rangers. Boa. Vocês sabem da Hacker Rangers, então vamos falar aqui. Tem uma curiosidade legal para trazer para vocês. A Hacker Rangers acabou de lançar o primeiro curso de formação de engenheiros sociais éticos do Brasil, que é o SunRed. Contra a engenharia social, onde você vai aprender tudo sobre as técnicas mais usadas pelos cybercriminosos para aplicar golpes contra pessoas de empresas. Ficando por dentro das linhas de raciocínio dos criminosos, você cria melhores defesas. A Hacker Rangers é uma plataforma gamificada de conscientização de segurança cibernética nas empresas. Vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E quem trabalha diariamente com segurança da informação sabe como é desafiador lidar com todas as ameaças e os riscos, mas a boa notícia é que a gente não precisa fazer isso sozinho. Existe uma solução no mercado para os times de cyber escalarem o tratamento das ameaças cibernéticas, a Axure, e a plataforma da Axure combina Cyber Threat Intelligence e proteção contra riscos digitais e monitoramento completo. A gente agradece a parceria da Axure aqui com o TechSec Podcast e a preocupação com conscientização acima de tudo. Muito bom, agradecer também o pessoal da G2 Brindes, você empresário, você empreendedor, você que quer ressaltar aí a sua marca, deixar ela super em evidência. G2 Brindes, pessoal. Cadernetas, canetas, chaveiro, ecológicos, kit, mousepad, bebidas, itens de passeio, itens de tecnologia, tudo que vocês imaginar tem lá. Chama o pessoal, eles vão dar uma atenção muito legal. E é isso. Tudo, gente. A mesa aqui tá pesada, viu? Show de bola, hein? Tá pesado. Vocês já viram quem tá aqui, né? Mas a gente vai fazer aquele padrãozinho. Vamos lá então, né? Introduzindo aí a nossa convidada do dia, que é professora, coordenadora de curso de pós-graduação, bacharel em informática e administração, especialista em marketing, metodologia do ensino, administração com ênfase em criminalística, psicologia sexual e terapia sistêmica. Além disso, ela é mestre e doutora em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, eu também, mestre, mas estou terminando o MBA lá. Cursando psicologia, especialização em psicologia forense e jurídica. É perita criminal da Polícia Federal na área de crimes cibernéticos. Recentemente teve aí completou 16 anos de atuação. Senhoras e senhores, é com muito prazer que o TechSec recebe Andréia Stanger. E aí, Andréia? Muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. E estou à disposição aí para o interrogatório. Olha, o interrogatório é pesado, né? André, obrigado. Que legal. Assim como o Gustavo falou, muito obrigado pela sua presença. A gente te acompanha há um tempo pelas redes. Sim. De uma forma distante, mais perto. E ter você aqui na nossa mesa hoje é muito importante. Muito obrigado, de verdade. Depois dessa citação, desse currículo vasto aí. Bem pesado. Muito obrigado. Eu esqueci de citar o pós-doutorando aqui. Não, eu cancelei esse. Não quis. Não. Foi muito. Não, é porque eu ia fazer na área de abuso sexual infantil. Sim. E aí eu desisti. Aí eu falei assim, não, chega já de... É muita coisa. Aí acabei parando. Então, essa parte cancela. Volta a tirar do currículo. É muita coisa, né? André, antes de mais nada, a gente quer dar um presente aqui do TechSec. Dar um presente obrigada. Nosso. Não sei se você usa boné, mas assim... Eu uso. Eu tenho coleção de bonés. Vai ser uma parede inteira cheia. Que legal. Então, mais um pra coleção. E esse boné pesado da Hacker Rangers. Muito bom. Muito obrigada. Eu trouxe também lembrancinhas pra vocês. Que legal. Legal. Que passar bacana. por baixo. Aí, galera, fica a dica. Aí, Igor. Tem as revistas científicas, tem aí da Uau, pós-graduação na área. A Blue AD tem um helicóptero aí pra vocês voarem.
Que bacana, hein, Andréia? Obrigado. Obrigado, Eita, André. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Vou Bloco usar de o, notas, vou usar o mousepad. boné. Essa é a pós-graduação, ela é... é a minha, né? Eu que montei essa pós-graduação. São 11 cursos na área de perícia. Uau. E aí tem Cyber Security, Cyber Forensics, tem Mobile Forensics, investigação de fraudes, tudo que é da área de linha de perícia. Aí são 11 legal. cursos específicos. Acho que é a única do Brasil nisso. Pós-graduação, perícia forense de segurança digital. Blue AD. Sente o peso. É. Blue AD. Obrigado. Nada. Vamos colocar na descrição aqui desse Isso. episódio os links para acesso lá ao Blue AD. Legal, top. Boa. Fechou. Muito obrigado. Nada, imagine. Vou deixar aqui no cantinho. Show. Podemos começar os trabalhos? Na Podemos. verdade, a gente já começou, né? Então, é legal, galera. Fica a dica aí quando a gente... Ó, trazendo lembrancinhas pros hosts aqui. É. Antes da Vamos gente... criar um padrão, né? Falar assim, É. olha, todo convidado tem que trazer um Por favor, presentezinho, né? né? Fazer essa troca, né? André, a gente tem um momento que a gente chama aqui de momento fun fact. Aham. Tem trilha sonora, é chique, tem Uau. tudo. Só que a trilha sonora é feita no beatbox. Exatamente. Eu vou fazer... Eu No vou natural. Uau. eu vou fazer uma trilha sonora, vou falar momento fun fact e você vai falar uma curiosidade sua. Nossa Senhora. Já pensa aí, então. Tá. Rodrigo, a edição. A gente tem que colocar isso, cara. Momento fun fact. Tan, tarararam, tan, tan. Boa. Curiosidade. Sou fã de café, vinho e viagens. Tá? Não é uma curiosidade muito assim, mas... É uma É curiosidade. uma curiosidade. Quem não conhece a André e tá conhecendo hoje, É. tá Eu sabendo de uma sei, curiosidade. pois é. Vocês deviam ter me dado um tempo pra me preparar. Tem mais coisa, mas Tem, tá aí. tem. Se eu lembrar de alguma curiosidade, mas... Sou uma paranense que morre de frio. Nossa, É, sério? é. Sou uma paranense falsificada. Acho que é feito made in Paraguai. Mas já, de curiosidade, já conheço todos os estados do Brasil. Que legal, é uma curiosidade boa. É, Viajando a trabalho, assim, ou a turismo? trabalho e lazer, né? Uau, aí É. sim. Faltam só 3 capitais, mas eu já passei nos estados, né? Falando nisso, você já conhecia São Bernardo? Não. É mesmo? Olha aí, vou incluir isso no currículo Que hoje. legal. É. O pessoal tem. A gente tem um apelido carinhoso aqui na cidade, o pessoal chama de Samber Londres. Samber Londres, É, uau. porque às vezes São Paulo tá fazendo um calor, Aham. tá uma temperatura legal. São Bernardo tá frio, todo mundo de blusa. Garoando. Garoando. Aquele tempo cinza, sabe? Sim. Justamente que a gente tá no caminho aqui descendo pra praia, né? Aham. Sentido baixado. Curiosidade. Pronto, não vou Curiosidade, incluir, nunca tinha vindo pra São Bernardo. Pra quem não Vou sabe, incluir tá no que currículo isso agora. Olha, inclusive, já estive em São Bernardo. Isso. São Berlão. Andréia, quase 16, quase não, né? Completou 16. recentemente 16 anos de atuação com perícia forense Sim. digital, com perícia forense criminal, não só Isso. digital. Fala pra gente como começou a tua jornada, o que você estudou até acessar aí essas áreas da tecnologia. Como chegou nisso, né? Acho que é Isso- legal isso, né? Exato. Isso é uma curiosidade, essa é a curiosidade, porque assim, na verdade, eu nunca tinha pensado em ser perita, né? E na época eu morava no Acre, eu era professora da Universidade Federal do Acre, trabalhava na prefeitura e trabalhava em 2 instituições particulares. De segunda a sexta, eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite. E aí, no sábado, eu não fazia nada. Aí, um colega da Receita falou assim, vamos abrir um cursinho preparatório para concurso de informática. Mas eu nunca dei aula disso, né? Ele falou, não, você pega umas questões de concurso e vai lá dar aula sobre aquilo, né? Exato. E aí, eu fui dar aula. E nisso saiu o concurso da Polícia Federal. Só tinha uma vaga para perito, né? Na época era regional, e aí eu fui fazer o concurso, tinha uma vaga para perito, tinha para gente, para escrivão e tal. Eu falei, não, já que eu sou formada em informática, vou fazer para perito. Qual que era a minha ideia? Vou lá ver como que é a prova, né? Vou saber se fica nervoso e tal, não sei o quê, para eu contar para os alunos. O meu objetivo era esse. Cheguei lá, sala lotada de alunos. Mas assim, todas as faculdades que eu dava aula, o pessoal tava lá, né? Aí eles falaram assim, professora, vai embora. Né? Eu falei, tô lascada, porque se eu for mal,
né? Aluno é aquele ser, assim, que ele vai te comparar, né? Ele vai falar assim, Te taxa, né? fui melhor que a Andrea na prova, né? Eu falei, olha a responsabilidade. Eu não tinha estudado, porque eu não tinha tempo para estudar. A única coisa que eu fazia era, chegava em casa às 11 horas da noite, pegava uma prova e fazia as questões. Resolvia, daí falava assim, acertei tantas, errei. No outro dia fazia de novo. Você estudava desse jeito? Foi a única coisa que eu fiz foi fazer provas, né? E aí eu fui fazer a bendita da prova e eu não sabia fazer concurso. E é o concurso do CESP. Sim. Se você errar uma, anula uma certa, né? Aí das 120 questões eu fiz a 120. Isso também não é recomendado. Então eu fiz isso errado também. Fiz a questão dissertativa, queria sair com a prova, só que você tinha que esperar o tempo. Aí eu fiz a prova rapidão, assim. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Deitei e dormi. É mesmo? Dormi, acordei toda amassada, né? Falei, saí. Quando saiu o resultado, só eu tinha sido aprovada. É Uau. mesmo. E assim, assim, não é porque tinha pouca gente, tinha muita gente mesmo, né? Eu acho que tinha mais de 1.200 pessoas concorrendo a essa única vaga. E a polícia, ela sempre, é uma vaga, chama 5 pessoas, e essas 5 pessoas vão disputar a prova física. E aí eu passei sozinha. Os meus 4 concorrentes não fizeram nem o mínimo na prova. Aí Que legal, isso é uma curiosidade mesmo. Sim, mas eu falei assim, não, isso não existe. Uma vaga só e eu passei, né? E aí eu lesionei os braços, aí que eu fui descobrir que tinha prova física. Aí minha mãe, mas por que perito de informática tem que fazer barra? Falei, mãe, é pra carregar computador. Que legal, né? E aí, quando eu entrei, eu vi assim que caramba, assim, era muita coisa que eu gostava de fazer desde criança. Resolver quebra-cabeça, esses filmes de seriados de CSI da vida, livros de tipo Agatha Christie, Sherlock Holmes. Sim. Então, assim. E aí eu descobri que a perícia era isso, né? Era resolver crimes, né? Então, foi assim que eu entrei, por um acaso, né? Hoje eu sei que o pessoal se mata de estudar para passar no concurso, não é fácil, né? Tem gente que se especializa, né? Eu faço mentoria hoje para concurso, eu tenho alunos que pararam de trabalhar Para estudar. para estudar, vendeu o carro, vendeu tudo que tinha para juntar o dinheiro para estudar, né? Mas assim, foi em 2004, na verdade, vai dar quase 20 anos, né? Na época era super concorrido, mas assim, não era tão profissional quanto é hoje, né? Mas assim... Você acha que criou uma maturidade ao longo do tempo por conta do crescimento da tecnologia, Sim. dessa questão? É porque assim, as pessoas começaram a ver. Eu trabalhei em iniciativa privada também, né? Eu fui analista, fui programadora, suporte, analista de sistemas, né? Eu trabalhei toda a trajetória de TI. E assim, eu trabalhei na Siemens, né? Que era uma referência lá em Curitiba e tal. Mas assim, a questão do serviço público é o que te dá uma segurança, né? Então, assim, eu tenho amigos que estão na iniciativa privada, tá aqui hoje, amanhã não tá mais, né? Então, assim, acabou criando uma cultura de que é interessante. E, assim, a gente tem um salário relativamente bom, né? Para a área, para todas as áreas de perícia. E você tem uma perspectiva de ter uma vida tranquila. Assim, o funcionário público vai ficar rico? Não vai. Né? A não ser que faça alguma coisa errada, mas assim, você tem ali a garantia do teu salário todo mês, você permite que você consiga, né, as coisas que você deseja, né? Mas assim, tem essa cultura hoje, né, de que o concurso é um passo interessante, então tem gente que já vem com essa cultura. Em Brasília é muito forte isso. Eu fui dar aula numa faculdade, eu sempre pergunto, né, por que você está fazendo essa faculdade e tal? Daí um fala assim, porque eu sou de família de concurseiro. Eu falei, como assim? A família toda, assim, eles começam desde criança a preparar para o concurso. É uma realidade um pouco diferente, Brasília, né? Sim. Mas, assim, é uma busca que o pessoal tem de carreira, né? Mas e aí, até onde você, vamos dizer, eu não sei se a palavra é certa, onde você está alocada nessa questão de concurseiros aí, você é uma autoridade. Sim, né? Dizem. Dizem não, você é uma autoridade. Dentro de uma área que a gente sabe que é super crítica, ela tá ficando cada dia mais sensível, Sim. mais delicada. Então eu diria que talvez até é um sonho de consumo
para as pessoas até para as pessoas que nos acompanham, porque assim, uma coisa é você chegar numa empresa privada, uma coisa é você chegar numa questão, num órgão de autoridade dentro de uma linha de tecnologia. Muito legal mesmo. Não, porque assim, você vê assim, todas as carreiras que tem na área de TI, né? Eu tava com uma amiga hoje, o filho dela é gamer, né? Eu falei assim, o que é uma profissão gamer? Ele tá indo, vai competir na Coreia, na China, não sei o quê, pagam pra ele ir jogar. Exato. Né? Eu falei assim, caramba, né? Quando eu jogava videogame, minha mãe brigava. Isso Tá deixando de estudar pra... Então, assim, tem muitas possibilidades de Verdade. carreira, né? Então, assim, a carreira de perito criminal, seja da Polícia Federal, das perícias estaduais, é por concurso, né? Como eu fiz. Mas ela te dá uma garantia. Mas eu tenho hoje alunos de pós que são peritos digitais e trabalham só com perícia particular, né? Que também e aí a gente está todo nesse meio de segurança, porque tudo que a gente for falar hoje envolve segurança. Exatamente. Exato. Então, assim, cada vez mais tem profissionais. Claro, eu falo assim, vai entrar por conta do dinheiro. Eu já falo assim, não faça isso. Né? Você tem que gostar, porque vai virar noite. Né? Eu tenho um aluno que eu vou encontrar hoje, inclusive, ele vira noite por conta do trabalho. Ele trabalha numa empresa privada, né? Então, tem que gostar da área, né? Não tem... Hoje você continua, além de trabalhar, você ensina pessoas, mentora pessoas, como você acabou de falar, até o material. Continua, a dificuldade, o grau aumentou, você sabe? Você continua 120 questões ou mudou? Não, continua 120 questões, né? Continua Só uma curiosidade rápida. Não, sim, continua as mesmas 120 questões, só que hoje tem até a estratégia de como você fazer prova, né? Então, hoje eu ensino o que eu não fiz, né? Porque assim, eu chutei provas, você não faz, né? Porque você consegue, dependendo do tanto que você errar, você fica zerado, você fica negativo, né? Porque... Você falou até um ponto que é uma curiosidade, até para nós. Não é recomendável fazer as 120 questões. Se você não souber, é melhor deixar em branco. Passa e vai Porque embora. se você acerta, conta do tempo, você né? perde a que você acerta. Se você erra, na verdade, você perde uma Isso que anula, você né? acertou. Aí tem estatísticas, hoje eu ensino, né, os alunos como fazer o cálculo, porque assim, nunca vai ter, por exemplo, das 120 questões, é só certo ou errado que você responde. Se for o CESP, o SEBRASP ainda, né, porque se mudar se for FGV, a prova já é diferente, né, mas tradicionalmente é sempre o SEBRASP. O que acontece? Você vai fazer uma estatística ali na prova. Porque assim, eles não vão colocar 70 questões certas e 50 erradas. Sempre vai ser um número equilibrado. Então, assim, você tem até como chutar estudando estatisticamente ali o que você já fez. Então, você tem como, isso aqui é mais fácil eu chutar certo ou chutar errado. Porque... Então, assim, tem toda uma ciência por trás do concurso. Muito né? bom. Andréia, e o que seria perícia forense? E depois, se você pudesse se aprofundar em perícia forense digital, essas duas explicações. A perícia forense, a gente fala que seria toda a perícia. Assim, na Polícia Federal nós temos 18 áreas de perícia. Então, perícia contábil, engenharia elétrica, informática, que é a área 3, geologia, agronomia, engenharia civil, várias engenharias, né? Química, física, medicina, enfim. Então, todas essas são perícias forenses porque sempre estão ligadas com a lei. Você está ali tentando resolver um crime. A gente fala que são 3 itens que você precisa para resolver o crime. Materialidade, que é a questão de você traduzir aquela prova, né, para que um material mesmo, a autoria, quem foi, e a dinâmica. Então, se a gente for pensar um caso de um hacker, por exemplo, qual que seria a materialidade? Ele transferiu o dinheiro de uma conta para outra. Eu tenho ali que saiu da conta a sua conta e foi para a sua. O dinheiro saiu da sua tal, ok? Eu tenho que provar isso para que o juiz saiba. Porque ele não vai analisar o computador, ele não entende nada, ele não vai saber analisar o celular, enfim. O perito, o que ele vai fazer? Vai encontrar esses vestígios e vai dizer, olha, eu encontrei no computador do Gustavo uma transferência saindo da conta dele, saindo para não sei quem. Enfim, o número IP, o que for necessário. Questão dos logs. Isso, eu vou ter ali a minha convicção de que aconteceu um crime. Eu coloco isso num laudo e aí o juiz, enfim, vai decidir né, o que vai fazer com aquilo, a autoria. Quem foi que fez? Se foi você mesmo que fez, se o seu computador foi invadido, né? Quem foi? Ou eu vou dizer que eu não sei quem foi,
né? E a dinâmica, como que aconteceu? Ele acessou um backdoor, enfim, né? Então, com esses 3 elementos eu resolvo um crime. E todas as perícias, todas as áreas de perícia têm a mesma ideia. Então, se matou alguém, a materialidade, eu tenho um corpo estendido no chão, né? A autoria, quem foi? Foi fulano, pegou pela câmera de segurança, ou sei lá, o namorado, né, a esposa. E a dinâmica, como que fez? Deu um tiro, né? Sei lá, o que fez. Então, qualquer tipo de crime você resolve com esses 3. E aí a gente vai para a perícia digital. Que aí, qual que é o problema? Você tem profissionais do direito que precisam entender o que aconteceu. E aí, como que você vai traduzir? Então, assim, você não pode até ouvir a descrição do podcast, né? Que vocês falam de uma forma descomplicada. Mas é isso, porque assim, você vai chegar lá pro juiz e falar um monte de termo técnico, não vai entender, né? Que legal. E aí, então, você tem que traduzir isso numa linguagem que seja acessível, né? Então, assim, a perícia digital hoje... a gente tem várias áreas de atuação. Então, assim, por exemplo, na Polícia Federal, nas perícias estaduais também, né? Você tem crimes financeiros, que envolve tecnologia. Você tem crime eleitoral, envolve tecnologia. É verdade. Você tem um traficante. Ele tá mandando mensagem. Ele tá comprando, ele tá fazendo Pix, ele tá... A materialidade está ali no celular dele. Tá ativo, tá online, né? Então, assim, todos os tipos de crimes, eles vão para o digital, não tem jeito, né? E aí, dentro da Polícia Federal, assim, as áreas de maior atuação é abuso sexual infantil, que é a minha área, né? É uma especialidade dentro da... ou não? É tipo assim, quem quer fazer? Ninguém. Entendi. É pesado. É pesado. É pesado, Ninguém né? quer fazer. Então, assim, quem tem filhos não quer fazer. Porque, assim, eu pego um computador, muitas vezes tem 500 mil imagens. Um computador. E eu tenho que olhar. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver os vídeos. Eu tenho que selecionar, né? Então, você tem essas várias áreas. Tem o pessoal mesmo da própria perícia que trabalha com programação. Então, tem vários softwares desenvolvidos por colegas. A gente tem um software que se chama NuDetective. O NuDetective, ele detecta nudez. E aí, como que ele faz isso? Então, por exemplo, a gente tem uma operação, bate na casa do cara às 6 horas da manhã, né? E aí, tá cheio de computador aqui. Que computador que eu vou levar? Porque a gente nunca faz a perícia lá, a não ser que seja necessário. A não ser em caso Eles recolhem, né? Isso. Então, assim, esse software a gente coloca para rodar e ele pega todas as imagens que tem no teu computador. É mesmo? Imagens e vídeos que tem um percentual maior na foto de nudez. O que seria nudez? Tons de pele. Então, você não vai ter pele azul, verde. Você vai ter tom de branco a preto e vai ter tons diferentes. Então, assim, ele vai separar aquelas imagens, ele coloca os thumbnails. E aí, esses thumbnails eu olho. Opa, que tem. Aí eu levo o computador e faço a perícia. Ou em casos de denúncia, ou em casos de deep web, que a gente já sabe que a pessoa compartilha, né? Então, esses computadores são levados. Então, tem uma área da perícia que tem colegas que desenvolvem, que curtem programação. Eu não... eu tô fora dessa área. Mas é uma camada bem profunda. Eu fiz um curso não, eu participei de um treinamento, a Polícia Civil, também focado para investigação de logs. Eu acho que você sabe o programa que é pelo pessoal da Polícia Civil lá de Minas Gerais. Faz uns 2-3 anos. Não sei. É um treinamento bem bacana que eles dão para profissionais de fora da área, fora da área, assim, fora da polícia. E aí eu até anotei aqui, porque isso aqui até que a gente entrou, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, você falou já em algum dos seus posts sobre o TPT, não sei se chama assim. É TEPT. TEPT. Transtorno de estresse pós-traumático. Exatamente. Pós-traumático com relação a pessoas que trabalham com violências sexuais, né? Com crianças na internet. Eu fiz isso aí, foi até um trabalho de uma das pós que eu fiz, que foi sobre isso. Que o que acontece? O transtorno de estresse pós-traumático, ele dá em policiais, ele dá em profissionais do SAMU, pessoas que trabalham com violência. Então, quem trabalha com local de vítimas, né, com morte e tal, que ele é um trauma que você sofre sem você ter vivido a situação. Você sofre pelo outro, né? Que grave isso. E aí, uma das cláusulas lá, um dos itens porque existe toda uma
É dentro da área de psicologia, dentro da área Uma da medicina, preparação ali. isso. Que tem aos pontos que você... Quem seriam as pessoas sujeitas? Um deles são os profissionais que lidam com abuso sexual infantil. E aí, assim, eu sofri na pele isso porque, por exemplo, eu pago terapia, mas eu tenho colegas que não. Então, assim, você vê um corre, outro salto de paraquedas, assim, é como se cada um fosse procurar um hobby, Uma válvula de escape uma ali. válvula de escape. E aí, esse transtorno de estresse pós-traumático, ele é algo, assim, que fica tão presente na tua mente que você não consegue desligar. O segundo mestrado que eu fiz foi justamente sobre esses riscos na atividade pericial. Então, eu peguei qual que é o risco do profissional de meio ambiente da região norte. Qual é o risco do profissional do meio ambiente na região sul, sudeste? E os meus colegas de informática, o risco, a gente não tem um risco físico, assim, de combate, de nada. Mas todos falaram assim, o meu risco é psicológico. Porque eu vi aquela imagem, eu não consigo desver. Não tem um Ctrl+Z ali que eu desfaço e não vou mais ver, entendeu? Então, assim, você fica com aquilo na memória, anos depois você ainda está lembrando. Então, o transtorno de estresse pós-traumático é isso. Porque ele te dá um trauma, mesmo não tendo sido com você aquela situação. Causa impacto, né, André? E aí, assim, ó. É difícil também, não dá pra desligar, né? Não. Tem coisa ali que deve ser complicada Assim, também. quantas vezes eu já saí, tipo, fazendo a perícia, eu vou no banheiro vomitar, entendeu? Porque assim, é pesado demais. Né? Assim, o pessoal fala assim, nossa, mas tem tanto isso, nossa, é o que mais tem, né? Então, assim... É alto, assim, o volume de incidências desse tipo de caso? Muito, muito. Eu diria, assim, que eu acho que... Vou chutar. Acho que uns 75% dos casos de perícia de informática... Caramba. Ai, sacanagem, né? Esses dias eu tava participando de um fórum, até num evento que a gente estava também na Besides. Até nesse fórum que eu falei pra você que tem a ONCE e aí tem uma village lá que chama Sec for Kids. Sim. Nossa amiga Eva. Abraço, Eva. André, enfim, todo o time. André é sempre gente boa. De fato. De fato. E aí, um fórum super legal, uma village de crianças. A gente passou lá, a gente ficou lá algum tempo. As crianças participando, falando que é legal porque as crianças estavam falando assim, eu tenho... É criança mesmo, então ela assim, eu tenho que acessar uma plataforma. Só pode com 18 anos. Então eu faço a conta e eu vou lá, crio minha conta, a criança sabendo dar o bypass, né? E aí uma mãe lá comentou algo que eu achei bizarro, assim. Ela falou algumas curiosidades de perfis de pessoas que são pedófilos. Tem um termo... podo, enfim, ela falou lá um termo, que eles se identificam com uma pizza, uma cobrinha, um desenho nas redes sociais. Por que eu tô falando isso pra você, André? Como você acha que é a desinformação dos pais e é o impacto com relação pra ter esse percentual que você falou que chega perto de 75%? É total desconhecimento, assim, vou contar uma história lá de 1900 e bolinha, né? Em 2007, quando entrei na polícia, uma mãe levou um computador e um celular lá pra gente. A própria mãe. Ela falou assim, ela levou pra vocês? Sim. Ela falou assim, acho que meu filho tá sendo assediado, porque não sei o quê. Ela quebrou o celular do menino. A gente teve que fazer a perícia no celular quebrado e tal. E aí, nesse caso, não tinha. Era um menino que tinha um relacionamento com outro menino e eles estavam chantageando o menino. Beleza. Mas teve outros casos de mãe, que a mãe levou lá e assim, a criança se olhava assim, né? Tímida e tal. Rapaz, assim, sabia demais de sexo, entendeu? E assim, você pega as conversas, aí você fala assim, os pais não sabem o que acontece, né? Então, assim, não tem a mínima noção dos papos, das conversas. E hoje, assim, o problema que eu vejo é com os jogos, né? Então, assim, todo jogo hoje tem um chat. A interação, né? E aí eles estão lá. Estão ou fantasiados de menina, né, ou de adolescentes, entendeu? Exato. E aí chamam para uma conversa no privado, não sei o quê, enfim. Então, assim, os pais não têm a mínima noção do que acontece. Que dica você daria, assim, para um pai que está escutando a gente agora, Olha, bem atrelado a essa educação digital infantil? que assim, não adianta você falar assim, vou tirar o celular, eu vou tirar o computador. Não adianta, entendeu? Porque assim, o que vai acontecer? Eu tiro teu celular, você vai lá e presta dele. Né? Vou dizer que não é para usar. Você vai sofrer bullying.
porque todos os seus amiguinhos têm celular, né? Então, assim, não adianta. Tem software, por exemplo, que você pode monitorar. Então, eu instalo, vamos supor que se é meu filho, eu instalo no seu celular e eu libero o horário. Só vai funcionar a internet das 8 da manhã às 8 da noite. Se você tentar acessar, você não vai conseguir. Tem software que faz isso. Controle parental. É isso, o próprio Google tem isso. Mas você vai dar o bypass, entendeu? Então, assim, não adianta. Se você não chegar e conversar e explicar, você tem que monitorar também, entendeu? Não tem. Aí o pessoal, mas e a privacidade? Eu falei, meu filho, enquanto ele não estiver pagando as contas dele, você é o pai, você é a mãe, entendeu? Assim, mas a privacidade não é seu filho. E se acontecer alguma coisa? Né? Então, assim, às vezes até uma questão meio radical. Você fala assim, poxa, mas vou ficar monitorando? Não. Eu prefiro que você monitore e explique o porquê, né? Porque, assim, é complicado demais. E não é só, assim, se falar assim, mas o próprio adolescente, ele quer se expor. Então, assim, você vê crianças fazendo caras e bocas, os próprios pais ficam publicando, dando vazão para isso, né? Então, você vê assim, meu filho vai ser tiktoker, ou meu filho vai ser youtuber. Os próprios pais incentivam, né? Só que não sabe que tá lá. Exato. Aí até hoje, na palestra, lá, uma menina falou assim, porque a criança tem um TikTok e aí os comentários embaixo. A menina que comentou, ela tinha uns 12, 13 anos. Ela ficou horrorizada com os comentários que estavam lá, entendeu? E fala assim, é um perfil infantil que tá na rede, não tá publicando nada demais. Mas para esses abusadores, não é a questão da criança estar nua, nada disso. É a questão da fragilidade. Sim. A exposição, né? Exposição. Eu fiz um caso que eram de 2 abusadores conversando, então tinha todo o chat, acompanhei a conversa deles. E ele falava assim, eu fico procurando perfis que o menino, ele gostava de meninos, que os pais sejam separados. Porque é mais fácil, entendeu? Então eu entro ali como uma figura de pai. Olha. Eles são PhDs em psicologia, assim, né? Então, eu entro ali como se fosse um pai e começo a dar atenção. Aí o outro, eu prefiro menino pobre, porque daí eu dou uma bola pra ele e tal. Aí o outro falava assim, não, eu prefiro menina que não seja muito bonita. Prefiro uma menina que ela seja mais feia. Ele falava assim, feinha, ele escrevia assim, porque daí eu faço um elogio, como você é linda, não sei o que da menina. Nossa. Vai na vulnerabilidade mesmo, né? E aí ele vai, encontra aquela fragilidade. Então, assim, para os pais, né, voltando à questão, tem que ficar atento, né? E não é ficar atento só assim, o estranho. A maior parte dos casos da gente conhecida. Né? Sim. A maior parte são pessoas, assim, que conhecem, né? Do próprio círculo de amizades. E aí tem esses estranhos de jogos, né? Pessoas que vão fazendo uma amizade. Em pouco tempo, você acaba sendo amigo. Tem muitas pessoas conhecidas, então... Tem. Conhecidas, eu acho que por exemplo, padrasto, sim, tios, né? Tios, parentes, amigos. Não, pessoas, isso, eu Sim. entendi Já isso. acontece, sim. Eu falei isso porque, assim, é muito legal esse tema, ele é sensível e ele é necessário. A gente vê que a porcentagem que você trouxe, eu já vi algumas porcentagens perto desse número mesmo, ela é totalmente real. Acho que aí é uma mensagem para os pais que nos acompanham, para o pai que está acompanhando, que está nos ouvindo. Acho que é importante... Justamente o que você falou, Andréa, não retirar o aparelho, o dispositivo, mas monitorar. Sim. Tem uma questão antiga, né, que os pais falavam assim, não aceite uma bala num doce de um estranho. Uhum. E hoje as crianças, elas se relacionam com o estranho numa rede social de uma forma muito aberta. Sim. Né? Eu vi um vídeo recentemente, eu até compartilhei na minha rede, que os próprios pais de 20 amigos, ele conhece 2. A cada 20 amigos, eles conhecem 2. Pessoalmente. Sim. E aí ele tá colocando ali conteúdo do filho, tá expondo e tal. E aí, enfim, esse é o perigo, né? Isso a gente tá falando dessa parte. Tem toda uma outra questão de segurança que, assim, o cara publica foto do filho com uniforme. Isso. Eu já sei que escola que ele estuda. É isso. Publica o crachá, eu já sei qual empresa que você trabalha. Aparece o carro, tô em viagem. Assim, outras questões de segurança que não necessariamente tem a ver com a tecnologia, mas assim, ter o risco de vida, tô saindo viajar. Tudo pode ser usado para uma engenharia social. Sim, Antes parou bastante, agora eu não vejo mais, mas antes a galera era muito popular aqui em São Paulo, o pessoal tinha adesivo no carro
com, A por exemplo, família. um casal, Sim, um cachorrinho, sim, uma sim. criança, e você já sabia que Sim. aquela era a constituição do cara de Exato. família. É. Que loucura. Eu tenho uma disciplina na pós, agora é totalmente EAD, então eu não consigo fazer, mas quando era presencial, eu dava uma disciplina de processo de investigação. Aí o pessoal, e aí, o que nós vamos usar de ferramentas, né? Eu falei, abre o Notepad e o print screen. Como assim? E aí eu fazia uma coisa assim, você me dá um nome de alguém que você conheça das redes sociais, só me dá o nome. Gustavo, você vai investigar essa pessoa. Você não conhece. Sim. Entendeu? Só com um Google da vida, entendeu? Você sabendo fazer pesquisa, você consegue descobrir um monte de coisa. Você consegue descobrir... E eu dava uma lista, assim, ó. Vocês têm que descobrir nome, CPF, nome da mãe, endereço, não sei o quê. Quem conseguisse mais, ganhava gincana. Nossa, eles ficavam loucos, né? Mas, assim, você consegue todas essas informações na internet. Hoje em dia tá muito fácil, É né? muito fácil. Muito fácil. Qualquer um pode ser investigador. Andréia, como que você... Eu tô falando da Andréia como Sim. profissional mesmo. Como que você vê o apoio da inteligência artificial linkando com a questão da perícia? Eu espero que a gente tenha porque, assim, um apoio maior, porque assim, hoje é muito manual. Assim, a gente tem ferramentas, a gente tem outros softwares que foram desenvolvidos que agilizam, mas assim, essa parte da imagem, ela é muito olho no olho, então assim, eu não consigo informatizar muito. Então, eu tenho até alguns colegas que fizeram baseado em IA para você tentar descobrir a idade. Porque, assim, qual que é um quesito que chega? Existem imagens de crianças e adolescentes, ou parecem que são adolescentes. Putz, mas se tu olhar uma foto, como que você vai dizer que é adolescente? Ou será que é um adulto que parece adolescente, né? Ou que idade que tem aquele adolescente, né? Você não tem como saber. Pode ser que seja um adolescente, pode ser que seja maior de idade, porque daí muda a legislação, né? Sim. Como que você aplica. Então, assim, eu acredito que vai ter uma evolução nisso, nesse sentido de análise de imagens. Agora, eu não sei como que vai ficar com essa história, com as IAs criando as imagens, né? Exato. Que é uma... É uma loucura, assim. Eu acho que vai... Porque, assim, até que ponto aquela imagem ali é real ou aquilo ali é um IA? No vídeo tem justamente isso. Você viu o vídeo, né? Sim. Que eu tô falando? É a criança, ele reproduz a criança como ela vai estar aqui daqui a 18 anos, Sim. e ele já faz um vídeo dela, já como adulta, mas ela nem existe ainda. Sim. Tipo, adulta, né? Aham. Aí já tem a voz, já tem. Aí os caras vão criar passaporte, Sim. vão criar RG. Cara, Falando dos danos que ela sofre. exato. Sim. Cara, Pesado, terrível. Não, Assustador. esses dias eu testando uma dessas ferramentas, coloquei assim, cria uma pessoa, né? Fez uma imagem de uma pessoa, você pode pedir assim, eu quero uma imagem de um adolescente e tal, não sei o quê, com... Ah, eu acessei um banco desses que eu posso. Eu tava até fazendo um teste aqui pro TechSec. Você cria uma pessoa que ela não existe, uma pessoa mesmo, Sim. pra ela falar sobre, sei lá, sobre o seu programa, Sim. sobre o seu podcast. Homologação. Loucura. Não, é muito louco, muito louco. Tem um colega que fez um aplicativo, mas eu não cheguei a usar, que era justamente usando IA para ele tentar chegar numa idade aproximada da criança. Porque, assim, para vocês terem uma ideia, teve casos, por exemplo, que tinham imagens, isso aí foi até apresentado num congresso por um colega meu que é dentista. E aí tinha a imagem do cara filmando a criança aqui de cima. E aí eles conseguiram pegar a imagem da criança e viram a dentição. Sim. Porque não dava para ver quem era o cara que estava filmando, a criança estava numa pose de sexo oral. E aí eles deram print naquele vídeo, e aí pegaram a foto da criança, e com base na arcada dentária, ele conseguiu chegar na idade que a criança Que tinha. bacana. Então, isso foi apresentado até num congresso, assim, né? Que juntou a parte da perícia de informática com a perícia odonto. Sim. Falando em congresso, que legal isso daí. Que legal. Falando em congresso, não sei se você pode falar isso. Se não puder, você já fala. Existe uma troca de informações com outras polícias, eu não digo no Brasil, outros peritos de outros países, pra gente baixar esse número, baixar esse KPI aí de 75, Sim. 65, 50, 45, diminuir essa gama com relação a esses ataques, eu não diria nem cibernéticos, de assédio mesmo Sim. às crianças? A Interpol, né, que é o órgão
maior, assim, diria, ele fica dentro da Polícia Federal. Então, o representante da Interpol no Brasil é a Polícia Federal, né? Então, assim, a gente tem uma unidade em Brasília e tem em alguns estados também. Então, já aconteceu de chegar para mim um caso internacional de uma brasileira, né? Que ela pediu socorro no Instagram. E aí, assim, eu acionei a Interpol e tal. Então, assim, a gente tem a cooperação, mas geralmente a perícia, ela fica restrita naquele ambiente. A gente tem trocas de informações porque a gente tem cursos e tal. Eu já fiz curso na Interpol também. Sim. Entre todas as 18 áreas de perícia, perito de informática é o único que tem missão no exterior. Então, tem uma missão na Interpol de 3 anos, que você fica... É mesmo? Que bacana. Aí você fica lá pegando tecnologia e tal, né? Então, tem muita coisa desenvolvida. Então, entra a parte... Esqueci de falar a parte de cripto também, de moedas digitais também. Chegando, Sim, tem peritos que trabalham só nessa área, entra na área de crimes cibernéticos também. Então tem essa troca, né? Tem essa troca de conhecimento. É inevitável, né? Não tem como. Até porque, assim, quando o caso é aqui dentro do Brasil, ok, mas boa parte tá na DIP, né? Você não sabe onde tá. Tá tendo cooperação das empresas? Por exemplo, quando vocês precisam, cara... aconteceu algo em determinada plataforma, a Sim. empresa, ela prontamente ajuda. Isso aí é uma novela. Porque tem empresas que muitas vezes falam assim, não, minha sede não é no Brasil, então, né? Mas assim, geralmente a gente tem acordo de cooperação, né? E acaba sendo judicial, né? Então, consegue, né? Assim, melhorou bastante. Antigamente você tinha que pedir, ficar aguardando e tal, mas assim, deu uma... Depender da galera ali, né, pra eles passarem as Sim. informações. Você falou, eu já fiz essa pergunta aqui algumas vezes. Vou perguntar pra você porque é bom a gente ter essa diversidade de opiniões, principalmente de você que, enfim, a gente tem um respeito, é uma autoridade mesmo, literalmente. O quanto você acha que as plataformas são responsáveis por alguns tipos de ações como essa? Aí vamos usar o último exemplo aí do Discord, que explodiu, que as pessoas teve acesso, e aí tem aqueles servidores que são as pessoas, né, que forçam aí as pessoas a fazerem algo contra Sim. a vontade delas próprias e ficam ali manipulando. De novo, o quanto você acha que é uma responsabilidade da plataforma, da empresa que está ali? Se você pegar o exemplo que você deu, do menino que sabe que só pode acessar com 18 anos e ele acessa com 13. Então, assim, não adianta ter política nenhuma nas empresas, né? Porque é o usuário, ainda que esse bichinho usuário entendeu? Então, assim, não adianta. Pode monitorar, né? A gente sabe que, por exemplo, o próprio YouTube, ele modificou, né? Se há o conteúdo para criança e tal. Netflix, as marcas fazem isso, né? Sim, elas fazem, elas estão protegendo, mas elas não são responsáveis pelas pessoas que estão acessando, né? Sabe uma coisa que eu me pego sempre falando, e isso também eu falei também, então a galera sabe que eu falo sempre isso, mas eu gosto de bater nessa tecla porque pra mim ainda não tá claro, assim, sabe? Eu vou fazer um cadastro num banco hoje. Existe toda uma questão de onboarding, de validação, se eu sou eu mesmo, do meu documento, se eu tô vivo. Sim. E não tem na plataforma, por mais que o usuário, a criança, ela vai lá e faça o bypass, não tem essa validação. Não. É só digital mesmo ali no cego, né? Sim. Então tem uma responsabilidade, será? Não sei, né? É polêmico. Mas assim, quem que tá colocando os dados lá? Você. Você tá colocando seus dados, né? E aí é aquela história do almoço grátis. Você sabe que não existe. Você tá usando um serviço gratuito e estão usando seus dados, né? Então, assim, você tem alguma chance de você processar a empresa? Então, assim, eu acho que eles acabam... É diferente da questão do teu dinheiro. Você quer a proteção dali, mas é impressionante, mas dos teus dados você não faz muita questão, mas né? você entendeu o que eu quis dizer? Porque assim, Sim. a criança, eu vejo criança hoje que ela conhece muito mais aplicativo do que os pais. Os pais, eles sabem o que é aplicativo ABC. A criança sabe o que é C, D, M, F, G. Sim. Pra que serve, pra que não serve. É complicado, é uma polêmica aí pra vocês pensarem. Mas mas a empresa, com isso, ela ia diminuir o número de usuários? Possível. Né? Possivelmente, exatamente. Ela quer esse volume aí. É o volume. Então... André, mudando um pouco de assunto. Top. Mudando um pouco de assunto e continuando no mesmo. A gente sabe que você é uma mulher que empodera outras mulheres. E aí, fazer uma pergunta meio polêmica aqui também. Pô, vamos lá. O mundo business, o mundo corporativo, ele é tido ainda como um mundo
machista, Uhum. né? A gente já sentou mulheres aí, CISO, diretoras, gerentes, pessoas importantes no mercado, que fala que isso está sendo quebrado, existe uma luta das mulheres, mas inevitavelmente é um mundo machista ainda. Sim. Como que você vê isso dentro de uma corporação policial, falando internamente e para fora também, Sim. né? Bom, eu até comentei isso hoje na palestra. O mundo da polícia, ele é masculino. Então, assim, eu acho que nós somos 20%. Uma vez eu tinha feito estatística. 20% dos cargos de concurso são mulheres. Primeiro porque tem a prova física, que não é uma prova fácil, né? Então, você tem... mudou muito, né? Hoje eu tenho muitas seguidoras que... eu quero ser polícia. Mas, assim, quando eu entrei, era raro. E eu diria que não é só a polícia, a área de informática também. Exato. Porque, assim, eu fiz faculdade eu fiz segundo grau técnico de informática, eu fiz faculdade. Sempre foram pouquíssimas mulheres. Quando eu dou aula numa faculdade de TI, tem uma, duas, já dei aula para sala que não tinha nenhuma. Né? Então, assim, na área de tecnologia a gente já tem um número menor. Então, assim, se junta polícia, perícia, informática. Rapaz, somos pouquíssimas. Né? Vai diminuindo, Vai né? diminuindo. E é um mundo machista, não tem. Não tem como fugir disso, né? Teve uma situação uma vez, foi uma das primeiras operações que eu participei, que o delegado chegou lá no setor de perícia, só tinha, acho que na época só tinha eu de mulher. E ele falou assim, eu preciso de dois peritos para ir numa operação em Rondônia. Eu morava no Acre. Ele me ignorava. Ele fazia de conta que eu não existia, né? Pessoal, tô precisando de 2 peritos. E o pessoal, todo mundo assim, né? Tipo, não é comigo, não é comigo. E eu fiquei com o braço erguido, né? Falei assim, uma hora ele vai... Pô, André, pode ser que tem que dormir no mato, tem que dormir em rede. E você se colocando à disposição. Tô aqui, né? Mas é em Rondônia. Falei assim, eu cresci em Rondônia. Não tem problema nenhum com Rondônia. Pô, mas pode ser que você... Tá, um outro perito para ir com a Andréia. E aí um colega teve que sortear lá porque ninguém queria ir, né? Então, assim, são situações que ocorrem no dia a dia. Aí, assim, no próprio curso de formação, tratamento é igual para todo mundo. Você passou no concurso, o salário é o mesmo, né? Então, assim, a mulher ela vai ter que vencer essa parte física, né? Que o menino já nasce correndo, pulando, saltando, né? A menina não. Então, você tem uma questão física, né? Só que, assim, de investigação, as mulheres são muito melhores. Que legal, eu imagino não, de verdade. Eu mas acredito. né? A observação de vocês é fantástica. Pega isso com a sua namorada, né, esposa, né? Fala alguma coisa pra ver se ela não vai descobrir até... Não passa nada, né? Não passa nada. Mas, assim, eu acho que é inerente da profissão mesmo, porque é um ambiente mais bruto, né? Que a gente pensa sempre na questão embática, né? Na questão de embate que você falou, né? Mas assim, isso, eu escrevi até um artigo no LinkedIn, não sei se chegou a ver, que é Eu e Meu Mundo Masculino, né? E aí eu contei isso, né? Que eu sou da área de TI, que é um mundo masculino. Eu sou policial, que é um mundo masculino. Eu sou perito, que é um mundo masculino. Sou perito de informática, piorou. E aí eu tenho um carro antigo, né? Eu tenho um Mustang antigo, que era do meu pai. Que legal. Aí, ó, a particularidade. Fun fact. E eu fui num evento desses de carros antigos de exposição. E eu tava lá com o carro, tava com um amigo meu que é gay, né? Todo mundo chegava e perguntava pra ele se o carro era dele, né? Aí eu falei assim, não, é dela. Dela? Né? Então, assim, o mundo de carro também é um mundo masculino, né? As pessoas Sim. sempre esperam que não seja você. Não, né? Só tinha eu de Dependendo do mulher lá modelo. também, né? Mas assim, eu nunca, nessa trajetória, eu pedi nenhuma vantagem por ser mulher, né? Por ser loira, né? Que o pessoal tem as piadinhas, piorar isso ainda, né? Porque tem todo o estereótipo de loira, né? Loira é burra, loira não sei o quê, né? Então, assim, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu tô aqui pra contar a história, eu passei num concurso que é difícil, né? Passei a trajetória de carreira. Tô aqui pra contar a história, né? Eu acho que é por isso que, assim, as mulheres podem ser o que elas quiserem, né? Que legal. Né? Muito bom essa A população, assim, como que te vê?
tudo Ninguém uniformizado. acredita. Não, É, ninguém acredita, né? Eu já, assim, primeiro você faz policial. Isso é verdade, cara. Ah, vou fazer um check-in ó, no aeroporto. Daí pega a carteira. Perito, você vê mortos? Falei, não, eu não sou esse tipo de perito. Mas assim, dificilmente a pessoa vai achar que eu sou policial, né? Já teve umas situações hilárias. Teve uma vez que eu tava aqui no aeroporto em Guarulhos esperando um voo. Eu não tinha, nem tinha passado, assim, eu tinha passado, mas não tinha sumido ainda, né? Aí sentei, um cara sentou do lado, e ele começou a contar que ele ia viajar para não sei aonde, ele tava levando só a carcaça do computador e que ia trazer não sei o que dentro. Tipo, ele começou a contar um crime, assim, né? Eu falei assim, olha, já pensou se eu já fosse policial? Então, assim, a pessoa... É porque, assim, você fala assim, qual que é a cara de um policial? Não tem, né? Então, assim, tem muita gente que às vezes você circula na rua, que... Isso é o mais legal, né? Eu fico fascinado quando eu vejo... Aqui em São Paulo tem muito, eu acho que lá também, mas aqui tem muito... aqueles carros que são a paisana, que eles são todos... É um carro normal, sei lá... Um Uno, um Palio. Isso, um Palio. Aí geralmente ele tá todo lacrado, né? Disso o filme. Do nada o cara liga uma sirene, aquela sirene lá no farolzinho, assim, brilhando. Falei, eita. É muito legal, porque assim, a gente sempre brinca, né? Você não sabe com quem você tá mexendo no trânsito. Não. Mas às vezes é um cara que é uma autoridade, tá ali do seu lado. Isso é muito legal, né? Então é sempre bom ter esse cuidado. O uniforme, ele tem todo uma... Não. Eu acho fantástico, parabéns, eu acho muito legal. Eu amo série, essas paradas, eu falo que legal. Falando dessa questão de machismo ainda, você, teoricamente, eu vejo o policial federal bem próximo do Mon Civil ali, ó. Uma roupa bem mais despojada do que tem aquela característica da polícia militar e tal. Sim. Você acha que muda quando coloca aquele o distintivo? o distintivo, porque... A diferença é ali, né? E aí, o que eu quero dizer é na questão machista mesmo. Você acha que muda pra fora? E aí, falando do mundo fora, tipo assim, a Andréa vista aqui agora, que nem você falou. É uma loira, uma mulher loira. Quando você colocou aquele distintivo, eita, vou tomar um cuidado, mudou tudo. Sim. Não, é engraçado isso, porque assim... Tem todo um respeito. Acho assim, a polícia, ela tem um respeito muito grande pela sociedade, né? Já teve um caso que a gente foi uma vez prender, e o cara, quando a gente chegou dele, falou assim, puxa, a Polícia Federal tá ficando importante. O próprio cara que estava sendo preso, né? Mas tem a roupa, ela te dá uma questão de autoridade mesmo, né? Assim, a pessoa já, né? Opa, não posso... Vou tomar cuidado com o que eu vou falar, né? É interessante, porque assim, Maceió é muito tranquilo. Então, muitas vezes eu vou para uma operação, eu volto para casa de uniforme mesmo. Eu não tiro para ir com roupa paisana, né? Aí eu vou no mercado, não sei o quê, daí o pessoal, opa, né? E tal, quer tirar foto, né? Assim, umas coisas, é mesmo. É bem. A pessoa vê quase um personagem, né? Eu não vou falar aqui, mas a gente tem uma pessoa aqui nos acompanhando. Eu fico imaginando o dispositivo dessa pessoa, tem que tomar muito cuidado. Que tem uma ele é policial também. É também? Então tá tudo certo. Mas ele é da área de tecnologia? Não, ele é policial penal. Boa. Cadeia. Muito legal, que legal, gente. O quão glamouroso é isso? Porque, por exemplo, eu te falei que eu amo séries. Sim. Law and Order, CSI, e a parada lá é alucinante, cara. Mas aquilo lá, assim, é muito legal. Eu queria aquele negócio, você clica lá, apareceu, puxou, já sabe onde é a casa, né? Assim, uma coisa rápida, né? Realidade diferente, O né? GPS deles é... Nossa, já chega na casa do cara, já pega as câmeras internas Alexa. Não é tão desse jeito, né? Mas assim, a gente tem muitos equipamentos, assim, a gente tem o equipamento de ponta mesmo, né? É o que a FBI usa. Enfim, a gente tem as melhores tecnologias, assim, Isso né? daí, imagina. Eu já vi alguns materiais que você... Algumas coisas que você pode compartilhar, que você compartilhou na rede. Eu já vi uma máquina, era alguma coisa com relação a cartão, alguma coisa assim, não lembro. Mas algumas coisas bem legais que eu falei, caramba, que legal. Mas hoje, sim, são tecnologias que estão disponíveis no mercado, né? Então, assim, eu tenho alunos, tem professores que tem acesso. Tem acesso a isso. São caríssimos, né? Mas você tem acesso, né? Mas, assim...
é uma finalidade específica. Então, muitas empresas de cartões de crédito, empresas de TI mesmo, que precisam resolver as coisas internamente, tem, né? Então, você tem como recuperar arquivos, né? Tem parte de perícia celular, enfim, tem muita tecnologia, né? Eu lembro a primeira vez que eu usei o Celebrite. Ah, pois é. Falei, nossa, isso aqui é uma loucura, velho. Você pega o celular, coloca ali um cabo, o cara começa a ler, escanear e você Sim. tem acesso ao celular. Ele varre tudo. Não mas- importa a criptografia, Não. senha, Face Mas é assim, ID. isso aí tem que ter um fim, ter um objetivo, Sim, né? Então, sim. assim, né? Porque às Exato. vezes assim, a amiga fala assim: você pode fazer a perícia no celular do meu namorado? Não posso, né? Não pode, exato. Não posso nem no meu. Exatamente. Né? Mas assim, tem tecnologias. No dia a dia não é esse glamour todo, né, das séries, porque as séries são muito rápidas, né, até para resolver. Tem casos que às vezes você vai levar um mês ou mais para analisar. Depende da quantidade de informação que tem ali dentro, depende dos quesitos, né, do que eles estão querendo saber. Então, assim, é muita coisa, né? Assim, na verdade, é mais trabalho duro do que glamour, né? Exato. Você, o desafio com relação Muito à bom. encriptação, por exemplo, pega muita coisa que você vê que o cara se preparou pra não ser pego, o cara Sim. se protegeu ali, que você teve dificuldade até pra quebrar alguma coisa com Nesses relação... casos de abuso sexual, não. Né? Assim, raramente você pega um caso que o cara seja assim mais... Tem expertise em... Sim. Geralmente eles são bem lammers mesmo, assim, né? O cara começa... Assim, eu tenho uma teoria que eu ia até trabalhar no pós-doc, que é assim, o cara começa com pornografia adulta, e aí em algum momento aquilo não satisfaz, aí ele vai para pornografia infantil. Então, assim, porque começou a aparecer muitos casos, assim, ó, você tinha pornografia adulta, aí tinha material de abuso sexual infantil e começou a ter zoofilia. Então, assim, na área de parafilias, né, que isso era um dos estudos que eu cheguei a fazer, tem mais de 300 parafilias. Então, tem o cara que tem tesão em manequim de loja. Ah, é? Tem um nome, eu não vou lembrar. Que loucura. Tem cara que tem tesão em pessoas amputadas. Isso tem, porque tem uma menina que trabalha comigo e é bem triste também os depoimentos dela. Então, assim, todas são parafilias. A pedofilia é uma delas. Então, você tem a zoofilia, né? A necrofilia. Então, essas são as mais pesadas. Então, assim, eu vi, assim, observação empírica mesmo, sem pesquisa científica, que começou a aparecer nos computadores. Então, assim, possivelmente, a minha hipótese, o cara não tem mais tesão na pornografia adulta, dele vai para infantil, dele vai para uma outra coisa mais pesada, vai piorando, né? Eu até nem lembro o que foi a pergunta que era. A gente tá no pois papo muito foi. massa. Eu tô aí onde você tá. Você tava falando, na verdade, da questão, comparando com as séries, e você falando da realidade, como que é na prática. Sim. Então, a realidade não assim, é complicado, assim, Você tocou num assunto muito legal, e até linkando com essa questão de série e tal, glamour, né, que foi o que o Gustavo falou. Você falou aí, numa das suas falas, sobre a questão de terapia. Excelente. Como que concilia você, uma mulher que trabalha com tecnologia, que já é algo que cansa muito a mente, Sim. como que concilia tudo isso numa pessoa só, numa profissional, numa pessoa que também é normal, que precisa também andar com os cachorros, Sim, tem que andar com os precisa dar cachorros, risada, que minha- precisa comer, enfim. Assim, não tem como você falar assim, vou desligar o botãozinho, então agora saí, desliguei meu computador de perita, vou ligar o meu outro computador. Não tem como, né? Então você acaba ficando ligado, assim. Tenho até um amigo delegado que uma vez ele foi para um hotel e ele trabalhava com isso. Aí ele falou assim, André, eu tava ficando louco. Ele tava lá no hotel tomando café, daí ele viu um senhor com uma criança. Aí ele começou a pirar a cabeça, entendeu? Ele falou assim, ele ficou incomodado, não sei o que, ele chegou lá, ele falou assim, quem que é essa criança? Minha neta. Desculpa. Sabe? Assim, ele falou assim, a gente começa a enxergar coisas... Tá imerso, né, naquilo, né? Na onde que de repente não tem. Assim, a terapia, ela é fundamental para você entender isso, né? E você fala assim, ok, eu tô ali para resolver o caso, aquela criança sofreu abuso, né? Eu vou dar a minha contribuição, que é o quê? Fazer um laudo,
que mostre para o juiz o que aconteceu. Porque, assim, o que acontece? Sem brincadeira, já teve computador que tinha 500 mil imagens. 500 mil. É muita coisa. É muita coisa, entendeu? Eu vou colocar no laudo as 500? Não. Eu vou colocar uma ou duas e vou colocar no anexo, no HD, no pendrive, na nuvem, sei lá, pro juiz, dizendo se as outras estão lá. Mas eu vou colocar uma ou outra que mostre aquele meu olhar. Aí quando eu vejo que assim, o cara, ele é abusador. Então, assim, ó, ele tem imagens com crianças dessa idade, com esse bebê, com essa, né? São fotos que ele produziu. Você vê ali, né, com metadado e tal. Então, assim, a produção dele, que daí já muda. Eu não sou da área do direito, mas a legislação, ela vai saber as diferenças. Então, por isso que a pergunta, é criança, adolescente, né? Porque, Sim. dependendo da faixa etária, ele assediou mesmo, ele usou e-mail, ele colocou na nuvem. Ah, lembrei, acho que era alguma coisa que você perguntou. Não lembro mais. Não sei. Eu já tô confundindo com a palestra de hoje. Mas, assim, tudo isso eu tenho que materializar e deixar ali. E ele vai ler o laudo e ali tá materializado. Eu, né, enquanto perito, disse que tem material de abuso sexual infantil naquele computador. O que vai ser feito com ele, né? E aí o meu trabalho, tô sendo paga para aquilo, né? Assim, a gente até brinca, assim, tô sendo paga pra ver putaria. Tô sendo paga pra ver pornografia. Mas, assim, alguém vai ter que olhar aquilo ali, né? Eu imagino, porque é exaustivo, né? Porque, assim, tem um estudo recente que ele fala que... A gente até já falou sobre isso também. Tem um estudo recente que ele fala que até 2025, alguns profissionais, geralmente estão na cadeira de CISO, não estarão mais trabalhando com cibersegurança. Vão estar, até brinquei aqui, vai estar vendendo coco, vai estar fazendo qualquer outra coisa, mas não mexendo com segurança. Sim. Por conta da exaustão, do burnout, desse negócio de nunca desligar. E aí eu vejo esse peso sobre as suas costas também. Sim. De novo, como mulher, mexendo com fora a questão de tecnologia. Um assunto tão delicado, nossa, muito sensível, né? Antigamente, a legislação lá previa que tinha que ser 2 peritos para assinar um laudo. Isso foi quando eu entrei. Acho que daí 2018, acho que mudou. Aí só um perito podia assinar. Mas na época eu chegava assim, Gustavo, tô com um laudo aqui. Vamos, você assina comigo? O que é? Pedofilia? Não quero. Aí eu tinha dificuldade até com os colegas para eles assinarem. Não precisava nem ler, nem ver todo o conteúdo, né? Eles tinham que, claro, tinha que ter 2 assinaturas e eles tinham que acreditar no que eu coloquei ali no laudo, né? E hoje, assim, o que eu vejo é que boa parte do pessoal tenta fugir ao máximo, né? Assim, ninguém quer esses casos. Então, assim, eu tô aposentando, né? E vai ficar só um perito lá, vai sobrar para ele. E ele tem filhos. Então, assim, sempre a gente trocava ali quando chegava material de abuso e vinha direto para mim. Aí, como ele gosta mais de programação, ele gosta dessa parte de segurança e tal, ele ficava com casos de hackers, de não sei o quê, de análise de código mesmo, enfim, ele gostava dessa parte. Mas, tipo, agora, ou vão ter que colocar outra pessoa, né? Ou ele vai ter que assumir. Mas, assim, ninguém quer. E aí, assim, até o pessoal, mas você vai aposentar ou não? Eu falei, assim, não é a questão, assim, eu adoro ser perita, mas, assim, se fosse outra área, né? Exato. Eu continuaria, mas essa área, assim, deu, né? Eu acho que eu já contribuí. E qual que é a minha ideia agora? É mais nessa linha do que a gente está falando, de orientação para pai, de orientação, entendeu? Assim, usa a sua experiência já para instruir, né? Sim. Então, você assim, ensina aqui também. Pronto. É ajudar o pessoal a trabalhar nisso, né? Então, é formar a pessoa para trabalhar com cybersecurity, né? Ou empresa. Porque, assim, não é só uma questão de abuso sexual infantil. Tudo está envolvido em cybersecurity, né? Então, as empresas hoje, é o e-mail, é a questão, né, de como se comportar nas redes sociais, isso também eu vejo muito, né? O pessoal sai expondo tudo, né? Ou, sei lá, questões políticas, ideológicas. Você tem que muito cuidado com o que você posta. Né? Então, eu falo assim, até a netiqueta, né? Você tem que saber... Exato. Você tem que saber se comportar nesse ambiente. Ou como você mandar um e-mail corporativo, né? Vai começar a brigar por e-mail, por WhatsApp, você está produzindo provas, né? Então, assim, tem um ramo muito grande aí de atuação. Tem uma média, assim, ó, acredito que você já tem algum estudo de, por exemplo, dado as regiões que a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, a região norte é de maior incidência de abuso sexual infantil ou não?
É geral. tá tudo equilibrado? É geral. Assim, talvez tenha menos pela questão do acesso à tecnologia. Sim. Lá você tem muitos casos presenciais, né? Então, assim, você tem casos de abuso sexual, mas não tanto pelas redes. Tem muito... Eu fiz um caso logo no começo da carreira, que era um áudio que chegou, na época era uma perícia de transcrição. Então, veio o áudio e eu tinha que transcrever a fala. Aí alguém foi entrevistar uma criança de 8 anos e ela falava que o pai dela vendia ela. Caramba. Por R$10. E foi uma perícia que foi para informática, que era assim, era ouvir e traduzir ali, né, escrever tal negócio. Então, assim, na região norte tem muito esse tipo de situação, né? Acho que talvez por isso não tenha tanto de tecnologia, mas tem, é geral, assim, é difícil. Porque, assim, trabalhei no Acre, trabalhei em Brasília, tinha. Você vê que tem uma questão social envolvida nisso, ou se que isso não, tipo... Tem. Tem, porque é muita pobreza. Então, assim, no próprio Acre mesmo, você não tem indústrias, não tem nada. Então, assim, ou o pessoal vai fazer um concurso público, que também não tem tantas vagas, ou vai trabalhar com tráfico, ou vai se prostituir, né? Então, assim, você não tem... tem questão de analfabetismo, tem um bocado de coisa atrás. Tem né? muita coisa, né? E, aí, assim, e hoje a questão do celular, todo mundo tem um celular. E aí você tem pessoas que se expõem, né, na internet, né, os OnlyFans aí, né, que a pessoa vende o acesso, né? Então, assim, tem casos mesmo de crianças que elas se expõem, é dancinha, né, não sei o quê, e aí você vê os comentários, né, são as homens músicas, adultos. né? Sim, toda uma... E aí o desejo dela é ser famosa, então ela vai colocar. Você falou, os próprios pais já meu filho vai ser influencer, meu filho Sim. é complicado. Andréia, em meio a todo esse currículo aí que o Gustavo narrou aí seu, e a gente sabe que de fato você é uma baita profissional, eu te admiro de longa data, já falei de você em alguns fóruns super bem. Ah, bom. Só não, mão na cabeça. Fora tudo isso, você também é escritora. Sim. Recentemente escreveu aí As Donas, participou, né? Uhum. Com outras mulheres do livro As Donas da Toda. Pois é. Fala um pouco desse livro pra gente. Mostra pra câmera ali, ó. Só pra câmera. Não é nem um livro, galera. Não, olha uma a grossura Bíblia. disso, cara. Pois é, esse aqui foi um projeto bem legal. As meninas me convidaram, que são mulheres escrevendo história para mulheres, né? Então, tem histórias aqui de superação, de doenças, de empresárias, de todas as naturezas. São 107 histórias, tem são 2 mulheres, no total 108 mulheres. Entrou para o ranking do Brasil como o livro com o maior número de autoras mulheres. Que legal! O lançamento foi aqui em São Paulo, foi aqui em São Paulo ano passado, em dezembro. E, assim, são histórias curtas, são 8 páginas só. E aí eu contei a minha história desde criancinha, como se fosse um conto de fadas, né? Não foi nada de fadas, na verdade, né? Mas, assim, mostrando que qualquer pessoa pode alcançar, né? O que ela considera como sucesso, né? Eu acho que eu vim de família muito pobre, meu pai era motorista de caminhão, minha mãe era dona de casa... Nenhum deles tinha nem o ensino médio completo, né? E eu consegui... morei no Paraná, no Mato Grosso. O pessoal matava as pessoas e corriam para o Paraguai. Eu via, desde criança. Então, eu até falei, foi o meu primeiro contato com o local de crime, assim, né? 4, 5 anos, eu via gente morta na rua e o cara fugia para o Paraguai. Morei em lugares que não tinham escola boas. Eu estudei escola pública. Inglês. Acho que teve uma vez na 5ª série, outra vez na 7ª, e voltava sempre o verbo to be toda vez. Toda vez, exato. E aí, assim, era território de Rondônia, não era nem estado de Rondônia quando eu fui morar lá. A gente não tinha tecnologia, não tinha nada. E, assim, eu consegui sair de lá, consegui estudar, consegui ir atrás, né? E, assim, eu nunca ganhei nada de ninguém, sempre foi com esforço, Na né? batalha, não, né, Andréia? nunca fui a mais inteligente, nada disso, mas acho que é a questão do esforço mesmo, né?
No livro, então, as pessoas vão conhecer um pouquinho mais da Andréa, da Vão. história. Que legal. Que projeto bacana. Quem que foi a idealizadora? Foi a Juliana Serafim, ela que publicou. Essa aqui já é a 3ª edição, né? Os outros estão mais curtos. Agora vai ter uma 4ª edição. Então, assim, é um projeto bem interessante, assim, para dar empoderamento mesmo para a mulherada. E Aí, inspira, né? Essa galera que tá Sim, entrando sim. também no mercado, né? Pra ver pessoas assim de, putz, Sim. posso chegar lá onde a Posso. André chegou, por exemplo. E aí, pessoal, mulheres, esposos, namorados, noivos. Dei um livro para as namoradas, para as esposas, para as mães. Vocês querem saber de como ela chegou nessa posição, assim como outras mulheres que estão aqui no livro? Fica a dica aí. As donas da P toda. Obrigada aí pela divulgação. E quais são suas inspirações, André? Suas referências, assim, cara? Muito bom. Oh, que pergunta difícil. Você contou agora toda essa sua trajetória aí, falando dos seus pais, do local onde você nasceu ali e foi criada. Sim. Mas o que você via assim, putz, quero chegar lá? Eu sempre li muito, né? Eu sempre adorei ler. Então, assim, eu viajava nos livros, né? Então, assim, eu adorava os livros de crimes e todos. Eu falei assim, não, eu quero viajar ao mundo. Né? Eu quero conhecer o mundo. E eu acho que foi isso, assim, a vontade de sair daquilo, né? Assim, não é porque eu nasci numa cidade pequena que eu vou morrer aqui, né? Que eu vou... Então, assim, eu não me imaginava casada, cheia de filhos, nada disso, né? Eu falei assim, não, eu quero sair, né? E aí eu saí com 14 anos para estudar. Fui morar com vó, morei com tia, morei em pensionato, né? Eu trabalho desde os 13 anos, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai. Aí, depois de madeireiro, ele virou gerente, aí teve uma madeireira, e aí eu trabalhava meio período, recebia meio salário, né? Se eu faltava, ele descontava. Eu tinha que limpar o chão, né? Isso é terrível. Daí chegavam os peões com aquele sapato cheio de barro, eu tinha que limpar o chão, eu tinha que servir café. Então, assim, ele sempre colocou que, assim, você tem que trabalhar, né? Então, você tem que trabalhar para conseguir as coisas que você quer. Nunca ganhei na Mega Sena, né? Sempre foi trabalhando e estudando. Eu nunca falei assim, agora eu vou estudar. Não. Uhum. Nunca existiu isso na minha vida, né? Eu falei assim, eu preciso aposentar, porque eu trabalho 3 turnos a vida toda, né? Então, assim, eu sempre trabalhei manhã, tarde e noite. Sábado, professor tem que trabalhar sábado, domingo, tem que preparar a prova, né? Exato. Então, assim, eu acho que essa inquietude, né, assim, de querer realmente, né, e ainda tenho muitos planos ainda, não morre aqui, não. Tá certo, tá certo. Uma pergunta com relação até ao curso, a mentoria que você Sim. dá. Você acha que a maior parte das pessoas, elas são de tecnologia? Sim, são. Ou são pessoas que estão migrando, que querem se aventurar? Mas tem gente, todos os tipos. Eu tenho mentorandos que estavam no ensino médio ainda, para decidir a carreira. É mesmo? Então, assim, não foi nem mentoria foi mentoria de carreira mesmo, Sim. né? Então, o que você quer? Que área que você gosta? Eu gosto de biologia, eu gosto de não sei o quê. Então, vamos traçar uma meta aqui para você ir fazendo sua faculdade. Tá. Então você faz não só uma forma direta ali da lixada, né? Não de concurso, né? Então, assim, a mentoria de carreira, junto à minha área de administração, com a psicologia, orientação vocacional, né? Eu tenho profissionais que estão em empresas de top, assim. Então, uma delas é aqui de São Paulo, ela trabalha executiva, mas ela falou que ela quer ser perita. E aí ela é formada em administração. Eu falei, sim, mas não tem perito de administração na polícia. Ela fez faculdade de TI. Se formou. Minha pergunta foi por conta disso. Aí, assim, eu tenho engenheiro civil, tenho um mentorando, já passou em 3 concursos. Né? Passou na Paraíba, passou em Alagoas, passou na Bahia. Foi 3 ou 4 concursos, passou em todos já, com 1 ano de estudo. Então, assim, você saber estudar, né? Porque, assim, tem muita gente que fica lendo, ou assistindo vídeo e tal, e de repente a pessoa, ela não é daquele estilo, que tem um estilo de aprendizagem. Uhum. Você pode ser auditivo, você pode visual, você pode ser sinestésico, você pode ser uma pessoa que tem que ser a leitura, escrita. Então, eu ajudo eles a identificar qual que é esse... E aplica depois. E aplica. Qual que é o presencial, assim? Eu sou muito... Putz, eu gosto de ir ao local pra O quê? pra aprender alguma coisa. Quando eu tô estudando, eu gosto de algo mais presencial. Possivelmente você é o sinestésico, assim,
Você fica quieto, parado ou você fica andando? Fico quieto. Ah, fica quieto. Talvez, então, leitura... Eu tenho até um teste, depois eu te mando o link que você faz o teste Boa. lá. O de ler e escrever, possivelmente, né? É, porque eu fico comparando muito quando eu vou fazer um curso remoto Aham. e quando eu vou fazer um curso que é presencial. Presencial. O presencial eu arraso. O remoto eu preciso estar Talvez seja muito focado tão ali. visual, não sei, mas talvez não está dando certo com o vídeo, né? Tem gente que funciona bem, né? Tem outros que não. Sim. Então, assim, eu tenho legal. um mentorando que tá com 48 anos, trabalha numa grande empresa também de TI, e ele falou que quer ser perito. E aí, então, estamos se preparando para... Que papo legal. Como eu tô me aposentando, eu falei assim, ó, quem passar vai ganhar, inclusive, a minha Nespresso. Eu dou o kit aqui, kit perito, ó, tá aqui todo o meu computador, meus equipamentos, e leva Expresso de... Pô, que Muito papo bom. bacana. A ideia aqui do TechSec é justamente ter essa leveza. Obrigado pela sua energia. Pegou. Prestação de serviço, assim. Putz, que legal. Obrigado mesmo. Pela sua Não, mas simpatia, assim, né? o pessoal tem muitas oportunidades, assim, para quem gosta da área de TI, para quem gosta da área de segurança, tem a questão de concurso, tem perito judicial, né? Você pode se cadastrar no tribunal. Tem muita qualquer um de coisa, vocês né? se cadastra e pode ir pegando uma perícia de vez em quando, recebe, né? Bom, Sim. né? Perito particular, tem muita área, né? Tá? Legal. Cara, obrigado, André. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem para o nosso público. A mensagem que você quisesse. Vocês fazem muitas perguntas difíceis. Vocês me colocam em cada um. Filosófico ou não. Filosófico ou não. Não, eu acho assim que a pessoa tem que seguir o coração, assim, né? Eu nunca pensei em ser perita, né? Eu acho que eu tenho uma piadinha, né? Que vou contar essa piada. Eu não sou muito boa, mas vamos lá. O cara fala assim, eu quero ganhar na Mega Sena, né? Daí todo dia ele, Deus, me faça ganhar na Mega Sena. Oh, Deus, se eu ganhasse na Mega Sena. Por favor, Deus, né? Me deixa ganhar na Mega Sena. Aí um dia Deus volta, escuta, dá pra você comprar um bilhete? Nossa. Né? Compra o bilhete que daí eu te ajudo a ganhar Me na ajuda Mega a te Sena, mas se ajudar, você nem comprar o bilhete, não dá. E eu Que acho que legal. é isso, né? Se você quer um sonho, você compra o bilhete. Né? Dá um passo, Faça a sua parte, porque senão teu nome não vai aparecer no Diário Oficial aprovado, né? Nada na tua vida vai acontecer se você não der o passo e fizer a tua parte, né? Que bela reflexão. Cara, agora deu uma cabeça agora. Gostou do papo? Eu adorei, foi muito bom, muito bom. Obrigada pelo convite, eu acho que... A gente fez o script, mas saiu tudo fora, né? Não, mas porque começa a emendar um papo na outra. Foi muito bom, muito bom. Espero que os seus ouvintes, seus leitores, né, o pessoal goste, os telespectadores gostem do coloco à disposição, né, no que puder. Estou sempre à disposição de vocês. Se o pessoal tiver alguma dúvida, também pode seguir nas redes sociais aí, tá? Com certeza. Tô sempre aberta. A gente vai te marcar lá depois. Obrigado pela sua presença, pela sua simpatia, por nos atender. Muito bacana ter você aqui, de verdade. Representa muito pra gente, pras mulheres. Adorei essa sua mensagem. Deem o passo. Eu acho que tá muito alinhado com o que a gente fala aqui. Sim. Deem o passo, pessoal. Compra o bilhete, pô, pelo amor de Deus. Ajuda Deus a ajudar vocês. Obrigado, André. De nada, eu que agradeço aí. Muito obrigado, gente. comprem o bilhete, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem aqui embaixo na descrição. A gente vai deixar também as redes sociais da Andrea. Link pro livro a gente coloca também para Blue EAD. Sim. Fechou? Agradecendo Hacker Rangers, Axur, G2 brindes personalizados. Até o próximo episódio e... Bora conscientizar. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.